Olá, pessoal. Estamos aqui para a correção do exercício de física dessa semana. Lembra que eu passei lá um exercício, gente, foi no Google Forms, não foi? Aquele formulário. E lembra que o exercício tinha questões envolvendo os conteúdos que a gente viu nas últimas aulas, certo? Então, era um exercício de revisão. E, periodicamente, eu vou fazendo um exercício assim, né? Então, vamos lá, gente. Fazendo a correção. Vou tentar falar um pouco rápido, tá? Se não entender, volta o vídeo, porque senão a duração do vídeo fica muito longa. Então, eu vou tentar falar de uma forma bem rápida e simples, certo? Então, vamos lá, primeira questão. Ao perguntar a diferença entre grandezas escalares e vetoriais, um professor de física obteve as seguintes respostas. João falou o seguinte: as grandezas escalares possuem apenas valor numérico. Já as vetoriais possuem, além de valor numérico, direção e sentido. Está correto, não é essa afirmação? Aí ele diz: força e aceleração são exemplos de grandezas vetoriais. Beleza? Massa e empuxo são exemplos de grandezas escalares. Olha só, gente, massa é grandeza escalar, porque a massa, somente a massa indica tudo o que ela quer dizer, não é? Por exemplo, massa de 30 quilos. Se eu sei que é 30 quilos, eu sei que eu estou trabalhando com massa. Então, não preciso de mais nenhuma informação, não preciso saber da direção e do sentido da massa, certo? Já empuxo, nesse caso, não é uma grandeza escalar, seria uma grandeza vetorial, porque além da unidade de medida, quer dizer, o valor numérico, eu preciso saber da direção e do sentido. Então, o João, ele só errou na afirmação dele essa parte do empuxo, tá? Só no exemplo. Vamos ver Pedro. Pedro fala o seguinte, ó, as vetoriais têm duas características, módulo e direção. Aí aqui eu já digo que está errado também, tá? Porque as grandezas vetoriais, além de valor numérico, precisa de módulo e direção, né? Módulo, quer dizer, sentido e direção, desculpa. Porque ali o módulo, está dizendo aqui módulo, gente, esse módulo é justamente o valor numérico, tá? Então, olha que ele só está dizendo que as vetoriais só tem módulo e direção. Errado, porque está faltando sentido, né? Precisa saber do módulo, da direção e do sentido. Já ele fala assim, as escalares possuem apenas valor numérico. Beleza. Força e velocidade são vetoriais, correto. Massa e tempo são escalares, também está correto. Ou seja, João, ele errou nos exemplos, mas na definição ele acertou. Já Pedro, ele errou na definição e acertou nos exemplos. Aí, a partir das respostas dos alunos, marca a alternativa correta. Na letra A, Pedro e João estão corretos? Errado, tá? Porque os dois erraram, na verdade, né? João errou nos exemplos e Pedro errou na definição. Letra B, somente João está correto. Errado. Somente Pedro está correto. Errado também. Letra D, João errou as definições e acertou os exemplos. E Pedro errou os exemplos e acertou as definições. Olha, essa letra D está errado também, por quê? Porque inverteu, né? João, ele acertou a definição e errou os exemplos. Já Pedro errou a definição e acertou os exemplos, então estão trocados ali. E na letra E diz, João acertou as definições e errou ao dar os exemplos, Pedro acertou os exemplos e errou ao dar a definição. Então a resposta é a letra E. Ok? Só isso. Segundo, a imagem a seguir mostra o deslocamento de uma partícula. Marque a alternativa correta, sabendo que o caminho AB possui 3 milímetros e BC possui 4 milímetros. E que as retas AB e BC são perpendiculares. Tá? Então, quer saber o quê? Marque a alternativa correta, certo? Olha, gente, que eu tenho dois vetores aqui, não é? Eu tenho o vetor AB, ou seja, esse vetor que vai do ponto A até o ponto B, olha só, tá nesse sentido para cá, tá? Para a direita. E eu tenho o vetor que é o vetor BC, esse vetor BC que está subindo, tá? Olha aqui, o AB possui 3 milímetros, então esse segmento aqui é 3 milímetros, e o outro possui 4 milímetros. Um é 3, outro é 4. Aí vamos analisar as alternativas. Letra A. O deslocamento vetorial da partícula é 7 milímetros? Olha, está errada essa questão, porque lembra que o deslocamento vetorial é justamente você sair da origem do primeiro vetor até o final do segundo vetor. Então, esse segmento aqui que eu tracei seria o deslocamento vetorial.
tá? Deslocamento vetorial. Que nesse caso aqui não vai ser 7, não. Observa que eu formei aqui um triângulo retângulo, e para mim achar esse vetor resultante, eu teria que utilizar o teorema de Pitágoras, não é? Letra B diz assim, ó, a distância total percorrida pela partícula é 7 milímetros e o deslocamento é 5 milímetros. Olha, eu já vou dar de cara que a resposta é essa letra B, tá? Por que vai ser a letra B? Porque, gente, a distância total percorrida pela partícula vai ser 7 milímetros mesmo. Por quê? Porque, olha só, se ele vai sair aqui do ponto A, vai até o ponto B, depois vai subir para o ponto C, então aqui percorre 3 mais 4, 7. Então, o percurso, a distância total percorrida é 7 milímetros. Já o deslocamento vetorial é 5 milímetros. Por que 5? Porque se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó, rapidão, olha que eu quero achar esse lado aqui, né? Esse vetor resultante, eu vou chamar de x. Então, era só fazer x ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, não é? Então, ficaria com x ao quadrado, vai ser igual a 3 ao quadrado, 9, mais 16, que é 4 ao quadrado. 9 mais 16 vai dar 25. Passa esse quadrado em forma de raiz, vai ficar raiz quadrada de 25, né? Que nesse caso vai ser 5. Olha que o deslocamento vetorial é 5. Então, a letra B está correta. Certo? Eu não vou nem ler o resto, gente, para não comer o tempo. Mas a resposta é essa. Terceiro. Analise as alternativas e marque a única que apresenta apenas grandezas físicas vetoriais. Então, só quer saber as grandezas vetoriais. Qual das alternativas só tem grandezas vetoriais, certo? Então, vamos lá. Na letra A, aceleração, massa e temperatura. Olha que na letra A não vai ser resposta, por quê? Porque na letra A, aceleração é grandeza vetorial. Já massa e temperatura, não. Tá? Massa e temperatura não precisa saber de sentido e direção. Letra B, força, tempo, energia e velocidade. Olha que tempo não é grandeza vetorial, certo? Energia também não é uma grandeza vetorial. Então, só teria grandeza vetorial aqui, força e velocidade, certo? Letra C, deslocamento, força e velocidade. Aí, nessa letra C, sim, todas essas três grandezas que está dando ali são vetoriais. Precisa do módulo, que é o valor numérico, precisa saber a direção e precisa saber o sentido. Então, a resposta vai ser a letra C, tá? A letra D não vai ser, porque aqui tem massa, tá? E a letra E também não vai ser, porque aqui tem temperatura e massa. Certo? Vamos para a próxima. Os vetores A e B, representados abaixo, têm módulos respectivamente iguais a 3 e 6. Assina-lhe a alternativa que apresenta corretamente a representação gráfica e o módulo do vetor resultante S, que é igual a mais B. Tá? Então, olha só, a gente tem esses dois vetores. O vetor A mede 3 e o vetor B mede 6. Olha que os dois estão na mesma direção e no mesmo sentido. Tá? Os dois estão indo para a direita, no sentido horizontal. Quer dizer, desculpa, na direção horizontal e no sentido indo para a direita, tá? Então tá aqui, ó, os dois estão indo no mesmo sentido, certo? Se eu tenho esse caso aqui, que os dois estão indo no mesmo sentido, se eu quero fazer a soma desses vetores, gente, lembra que é só eu pegar e fazer o seguinte, ó. Imagina que isso aqui é o vetor A. Aí se eu quero ligar com o vetor B, né, somar, é só ligar o vetor B aqui, na extremidade do vetor A. Aí eu vou ter um segmento só, né, que seria o vetor resultante. Então, seria fazer isso aqui, ó. Aqui seria o vetor A. Aí eu vou pegar o vetor B e ligar aqui na extremidade do vetor A. Pronto, aí tudo isso aqui, se eu sair daqui da origem até o final, eu tenho um vetor resultante que está chamando de S, tá? Então, no caso, seria só fazer o quê? 3 mais 6, não é? E 3 mais 6 dá quanto? 9. Então, olha só que eu tenho aqui nas alternativas. Eu tenho 9 nessa daqui e tenho 9 nessa daqui de baixo. Só que aí, para mim saber qual das duas vai ser a resposta, é só observar o sentido do vetor resultante. Olha que os dois vetores estão indo para a direita, então o vetor resultante também vai para a direita. Não vai para a esquerda, como está nesse de cima aqui. Então, a resposta vai ser essa. Ó.
esse vetor resultante que tem medida 9, certo? A quinta questão é praticamente a mesma coisa do quarto, só que nesse caso vai ser uma subtração de vetores, né? Olha só, os vetores A e B, representados abaixo, têm módulos respectivamente iguais a 3 e 6. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a representação gráfica e o módulo do vetor S igual a mais B. Olha que nesse caso aqui vai ser uma subtração de vetores, por quê? Porque o sentido dos vetores é diferente. Um está indo para a direita e o outro está indo para a esquerda. Então, se está em sentidos opostos, aí eu tenho uma subtração de vetores. Olha que a direção é a mesma, tá? Está no horizontal, só que em sentidos opostos. Então, nesse caso, eu vou ter uma subtração de vetores. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o vetor A menos o vetor B. Aí, se eu fizer essa subtração, eu vou achar o quê? Quanto é 3 menos 6? 3 menos 6 dá menos 3, tá? Então, olha só, menos 3 vai ser esse vetor aqui, ó, esse último aqui de baixo. Olha só, o vetor resultante vai ser igual a menos 3, tá? Tá aí a resposta, só isso. Fez uma subtraçãozinha. Sexto, uma esfera é lançada verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Sabendo que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a altura máxima que essa bola atinge é quanto? Aí isso aqui é uma questãozinha de movimento vertical, né, nas proximidades da superfície terrestre. É o assunto que eu passei há umas 2 semanas atrás, não lembro muito bem há quanto tempo foi, mas o assunto é esse, tá? Olha só, para mim utilizar esse assunto, lembra que eu vou ter que utilizar a fórmulazinha de Torricelli. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei um pouquinho sobre ela quando eu fiz a correção do exercício desse assunto. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é o quê? As informações que eu tenho no texto, tá? Olha que a velocidade final vai ser 0. Por que a velocidade final vai ser 0? Porque, gente, se eu vou jogar essa esfera para cima, né, verticalmente para cima, ela vai subir numa velocidade, só que a velocidade vai diminuindo até chegar no ponto máximo, que ela vai parar e depois voltar, descer, cair, né? Então, quando chegar lá no ponto máximo, é onde vai ser a velocidade final. E nesse ponto máximo aqui, a velocidade vai ser 0. Por quê? Porque ela vai parar para depois voltar, tá? Então, velocidade final é 0. Está dizendo até aqui que eu coloquei, ó, no ponto da altura máxima, a esfera tem velocidade igual a 0. Velocidade inicial é 20 metros por segundo, né? Por quê? Porque está dando aqui na informação, ó, no texto. Uma esfera é lançada verticalmente para cima com a velocidade inicial de 20 metros por segundo. Gravidade. Olha que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a medida aproximada da gravidade, né? Sempre é isso, lembra? 10 metros por segundo ao quadrado. Eu posso até chamar de aceleração, né? Da gravidade. E esse Hzinho que eu vou ter aqui é a altura, né? Que é isso que pede na questão. Uma esfera é lançada verticalmente, com essas informações, aí pergunta, a altura máxima que a bola atinge é quanto? Aí a altura ali é o H, beleza? Utilizando a relação de Torricelli, olha só, a equação de Torricelli para efetuar o cálculo, eu vou ter o seguinte. Lembra que a fórmulazinha de Torricelli é essa, ó. V, que é a velocidade final, ao quadrado, é igual à velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, vezes a altura. Aí, gente, se eu sei que a fórmulazinha de Torricelli é essa, eu só vou substituir os valores, né? Lembra, velocidade final vai ser 0, então fica 0 ao quadrado, igual, velocidade inicial é 20, então fica 20 ao quadrado, e assim vai, tá? Substituindo vai ficar dessa forma. Aí lembra que eu quero achar a altura H, por isso que ficou H aqui, tá? Eu tenho que trabalhar com esse H para me achar o valor dele. Lembra que isso aqui ficou uma equaçãozinha. Primeira coisa que eu vou fazer é resolver 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Lembra que 20 vezes 20 vai dar 400. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui porque passou muito. Aqui vai dar 400, observa só. Aqui dá 400, tá? Aqui 20 ao quadrado. Só que eu vou pegar esse 400 e passar para o outro membro, né? Lembra que quando eu passar esse valor para o outro membro trocando o sinal, ficaria negativo. Ele dá positivo e fica negativo. Só que eu não vou passar ele não, observa só. Esse 400 eu vou deixar no segundo membro. O que eu vou passar para o primeiro membro
vai ser essa multiplicaçãozinha aqui, ó, menos 2 vezes 10. Porque me lembra que menos 2 vezes 10 vai dar menos 20. Fica menos 20H. Esse menos 20H, eu vou passar para o primeiro membro. Quando eu passar ele, vai passar positivo, né? Porque ele é negativo, joga positivo. Então, vai ficar dessa forma, ó, 20H é igual a 400. Eu vou pegar esse 20 que está multiplicando e jogar para o segundo membro dividindo, então vai ficar 400 dividido para 20. Eu posso simplificar aqui esse zero com esse zero. Fica 40 dividido para 2, que dá 20. Ou seja, a altura que essa bolinha, que essa esfera vai atingir, vai ser 20 metros. Tá aqui a resposta, letra D. Beleza? Próxima. Um objeto é lançado verticalmente para cima a partir do solo e, ao atingir a sua altura máxima, inicia um movimento de queda livre. Sobre o movimento executado pelo objeto, é incorreto afirmar que, letra A aceleração durante a subida é negativa. Olha, gente, quer saber nessa questão qual é a questão errada, tá? É incorreto afirmar. Então, essa letra A está correta. Essa afirmativa é correta. Por que essa afirmativa é correta? Porque lembra que se eu jogo um objeto para cima, no sentido vertical, lembra que ele vai diminuindo sua velocidade até chegar no ponto máximo e parar para começar a descer, não é? Nesse caso, se eu jogo, ele começa numa velocidade, a velocidade vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, isso significa que a aceleração é negativa. A aceleração está diminuindo. Isso, certo? Ele está num movimento retardado, não é? Beleza. Letra B. O tempo na subida é maior do que na queda. E aí? Nesse caso, é a resposta incorreta, né? É a resposta incorreta. Porque nesse caso aí, gente, olha, se eu jogo a bolinha, ela vai subir, vai ocorrer um certo tempo até que ela chegue no ponto máximo. Né? Vamos supor que foi 10 segundos. Para ela descer, lembra que ela vai começar numa velocidade pequena, ela vai começar a aumentar, até chegar aqui na mesma velocidade que começou. Então, o tempo de subida e o tempo de descida é o mesmo, não muda. Isso significa que o tempo na subida não vai ser maior que no da queda. Que é o que está dizendo aqui, né? O tempo na subida é maior do que na queda. Errado. Então, já posso dizer que a resposta aqui vai ser a letra B. Essa é a alternativa incorreta, tá? Analisando o resto aqui rapidinho. No momento em que o corpo atinge a altura máxima, sua velocidade é igual a zero, correto, né? Chegou lá no cima, no ponto máximo, ela para, aí fica a velocidade zero para começar a descer. Letra D. O objeto demora o mesmo tempo na subida e na descida. Correto, né? Se a letra B está errada, então essa está correta. Letra E. A aceleração do corpo durante a queda é positiva. Certo. A aceleração na subida é negativa porque está diminuindo a velocidade. Isso significa que a aceleração é negativa. Já na descida, a velocidade vai aumentando com o passar do tempo. Então, a aceleração é positiva. Certo? Está ali a resposta. A resposta letra B. Tanto na subida como na queda, o objeto percorre a mesma distância apenas sob a ação da aceleração da gravidade. Assim, o tempo de subida e da queda é o mesmo. Certo? Oitavo. Marque a alternativa correta a respeito da força de atrito. A letra A diz o seguinte. A força de atrito sempre é oposta ao movimento dos objetos. A força de atrito sempre é oposta ao movimento dos objetos. Olha, essa alternativa está incorreta, está errada, porque pensa o seguinte, quando a gente caminha, tá? Quando a gente coloca o pé no chão, né, pisa e empurra para andar, né, que a gente pega, o movimento que a gente faz é esse, a gente vai pisando no chão e fazendo um movimento força para que a gente faça o movimento de andar. Observa que quando você pisa no chão e faz o movimento, a força, né, vai haver um atrito. Observa que esse atrito, ele faz com que você jogue seu corpo à frente.
Nesse caso, esse movimento que ele faz de jogar seu corpo para frente, o sentido dele está o mesmo que a direção do seu corpo, né? Se você está indo para a direita e está pisando aqui, o atrito, a força do atrito também vai para a direita porque ele vai lhe empurrar, né? Ele vai ficar lhe empurrando para frente. Então, quando fala que a força do atrito sempre é oposta ao movimento do objeto, está errado, certo? Letra B. O coeficiente de atrito estático é menor que o coeficiente de atrito dinâmico. Isso está errado também. É porque esse assunto eu não passei para vocês ainda, gente, esse conteúdo. A gente lembra que isso aqui vocês viram lá na aula do EducaPE. Mas quando eu passar esse conteúdo para vocês, eu vou passar de uma forma mais detalhada e a gente vai ver essa questão do atrito estático e dinâmico, certo? Não sei se eles passaram lá, pode ser que tenham passado. O coeficiente de atrito estático é menor que o coeficiente de atrito dinâmico, isso é errado, porque o dinâmico é maior que o estático, certo? Letra C. Se um objeto estiver em uma superfície horizontal, a força de atrito será determinada pelo produto do coeficiente do atrito pelo valor do peso do corpo. Essa questão está correta, tá? Essa é a alternativa correta. Então, a letra C é a resposta. Porque lembra, gente, para me determinar a força de atrito, não é só eu pegar o coeficiente de atrito, que é o μ, né? E multiplicar pela força normal. A formulazinha é essa. Lembra que essa força normal aqui é a mesma coisa que o peso. Se ele está no plano horizontal, a força normal que está puxando para baixo vai ser a mesma coisa que o peso. Então, quando eu falar ali, ó, que se um objeto estiver em uma superfície horizontal, a força de atrito será determinada pelo produto do coeficiente de atrito, que é o μ, pelo valor do peso do corpo. Beleza? Que nesse caso seria a força normal. Certo? Tá aqui, ó, resposta letra C. Só isso que eu botei. Mas é isso que eu falei para vocês, certo? Eu não vou nem ler o resto para não perder tempo. Nono. Um homem puxa um objeto de 40 quilos ao longo de uma calçada, plana e totalmente horizontal, e aplica sobre ela uma força de 80 newtons. Sabendo que o objeto move-se com velocidade constante, determine o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o solo. Dados. Adote a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza, então temos aqui uma questãozinha de força de atrito, né? Vamos lá. Pegando as informações, olha que a massa que a gente tem aqui é 40 quilos, a força que está sendo aplicada é de 80 newtons e considerando a gravidade, né, a aceleração da gravidade como se fosse 10 metros por segundo ao quadrado. Então, com isso, a gente utilizando a formulazinha lá de atrito, que eu mostrei para vocês aqui, F é igual a μ vezes a força normal, eu vou ter o seguinte, observa que na questão anterior eu falei para vocês que a força normal equivale à mesma coisa que o peso se estiver no plano horizontal. Então, nesse caso aqui, ó, o peso é a mesma coisa que a força normal. E, gente, lembra que peso, como é que eu calculo o peso? Peso é só você pegar a massa e multiplicar pela gravidade. Porque, gente, esse 40 quilos aqui não é o peso, isso é a massa. Lembra, 40 quilos é a massa. O peso é você pegar a massa e multiplicar pela gravidade. Então, olha só, peso vai ser massa vezes gravidade. Então, a massa é 40 vezes a gravidade, que é 10, vai dar 400. Ou seja, o peso é 400. Isso significa que a força normal é 400, certo? Então, aqui, ó, a força de atrito a gente já tem que é 80 newtons, então vai ficar 80 newtons, é igual a força normal é 400 vezes o μ, né? Porque lembra que na questão pede determina o coeficiente de atrito. E o coeficiente de atrito é esse μ, certo? Aqui está um mzinho, mas representa μ, é o coeficiente de atrito. Beleza, com isso eu vou calcular e achar a resposta. Olha só, coloca 400 μ no primeiro membro, igual a 80. Pega esse 400, passa dividindo, vai ficar 80 dividido para 400. Simplificar aqui os zeros, vai ficar 8 dividido para 40. 8 dividido para 40 vai dar 0,2. Tá aí a resposta. 0,2, letra B, a resposta. Tá? Tá ali o cálculozinho, ó.
Então, a resposta é a letra B. Próximo, 10º. Para proteção e conforto, os tênis modernos são equipados por amortecedores constituídos de molas. Um determinado modelo, que possui 3 molas idênticas, sofre uma deformação de 4 milímetros a ser calçado por uma pessoa de 84 quilos. Considerando que essa pessoa permaneça parada, a constante elástica de uma das molas será de quanto? Em quilograma força. Esse Kn/m, tá? É quilograma força por metro. Então, é isso que quer calcular, tá? Lembra que, observa, gente, que essa é uma questãozinha de força elástica, né? Força elástica. E para mim determinar a força elástica, a formulazinha é essa, né? Ó. Força elástica é igual a K, onde esse K representa a constante elástica, vezes X, onde esse X é a deformação da mola. Quanto ela deformou quando aplicou aquela força, tá? Então tá aqui, ó. F é igual a K vezes X. K é constante elástica e X é deformação. Beleza? Com isso, vamos pegar as informações que nós temos no texto. Observa, gente, que a deformação foi de 4 milímetros, então X nós temos quanto equivale, 4 milímetros. Olha aqui, a massa do corpo é 84 quilos. Com isso aqui, eu vou determinar a força, né? Por quê? Porque nesse caso aqui, a força vai ser a mesma coisa que o peso. Olha só, peso é massa vezes gravidade. Então, esse peso que está forçando para baixo é justamente a força elástica. Então, peso é igual a massa vezes gravidade, a massa é 84, a gravidade vale 10, né? Sempre aproximadamente valendo 10 metros por segundo ao quadrado. 84 vezes 10 dá 840. Só que observa só, 840 é o peso, 840 newtons, é o peso, tá? Que eu posso dizer que seria a força que está sendo aplicada aí nessa mola. Que nesse caso aqui não é uma mola só. A gente tem que prestar atenção no seguinte, ó, são 3 molas. 3 molas por sapato, por tênis, né? Cada tênis tem 3 molas. Se, gente, uma pessoa de 84 quilos vai calçar esse tênis, ele vai calçar os dois ao mesmo tempo, observa que tem 3 molas em cada tênis. Ou seja, ao total eu tenho 6 molas. Eu tenho 6 molas que vai aguentar uma força de 840 newtons e assim deformar 4 milímetros. Tá? Eu já sei que o X vale 4 milímetros. X, a deformação elástica é 4. Tá? Mas eu vou ter que pegar essa força aqui, ó, 840, e dividir para 6, dividir em 6 molas. Dividir para 6. Se eu pegar isso e dividir para 6, ó, vai dar 140. Então, posso dizer que a força aplicada sobre uma mola é 140 newtons. Aí, com isso, eu vou substituir na formulazinha. Olha aqui, a força é 140. O K é o que a gente quer achar, que é a constante elástica, é o que pede na questão. E X é a deformação. Então, vai ficar dessa forma. Aqui eu botei o X, ó. Sim, outra coisa que eu tenho que observar aqui, que eu acabei esquecendo de falar, é que, gente, essa deformação elástica aqui, ó, ela está em milímetro. Milímetro. Só que quando a gente trabalha com força elástica, geralmente a gente trabalha com metro. Metro. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu peguei esse 4 milímetros e converti para metro. E para me converter de milímetro para metro, eu só preciso dividir para 1000. Se eu pegar 4 e dividir para 1000, vai dar 0,004. Então, é 0,004 metros. Essa é a deformação em metros, certo? Aí, agora sim, eu vou substituir na fórmula. Vai ficar assim, ó. Força é 140 igual a K vezes a deformação, que é isso aqui, 0,004. Passa isso aqui para o primeiro membro, passa esse 140 para o segundo membro. Depois eu pego 0,004. Deixa eu voltar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Passa para cá, né? 0,004K igual a 140. Aí eu vou pegar esse 0,004 e passar dividindo, né? Que ele está multiplicando, joga dividindo. Aí quando eu jogar dividindo, vai ficar assim, 140 dividido para 0,004.
Aí quando eu dividir isso aqui, gente, eu vou achar a resposta 3.500. Então fica 3.500 newton por metro. Newton por metro, tá? Só que observa que na resposta que é que dê em quilograma força por metro, né? Quilonewton por metro. Nesse caso aqui, ó, olha que só está newton por metro. Aí para me converter, eu só preciso dividir para 1.000. Se eu pegar aquilo ali e dividir para 1.000, é como se fosse o seguinte, gente. Imagine que isso aqui é grama, eu quero transformar em quilo. Não é em quilo. Em grama não. É em grama mesmo, desculpa. Eu tenho em grama e quero transformar em quilo. O que é que eu preciso fazer? Eu não preciso dividir para 1.000? Então imagina isso, tá? Eu vou pegar esse valor aqui, eu vou dividir para 1.000 para transformar em quilograma força por metro. Aí dessa forma eu vou achar a resposta. Mas já dá para ver de cara, né, gente? Olha, deu 35.000. A única coisa que tem 35 aqui é a letra A. Eu já poderia dizer que a resposta é a letra A. Mas eu vou dividir para 1.000. Eita, nem coloquei a resposta aqui. Ficou faltando 35 aqui, tá? Então vai ficar K é igual a 35 quilo newton por metro. Pronto, essa é a resposta, que é a letra A. Certo? Não confunda esse Kzinho primeiro com esse K da resposta aqui, tá? Porque esse primeiro K aqui representa a constante elástica. Já esse Kzinho aqui, o K da resposta, que é a unidade de medida, isso aqui representa o quilograma. Beleza? Vamos lá. Uma pessoa com massa de 80 quilos está sobre uma plataforma cuja base é formada por 4 molas idênticas. Calcule a constante elástica das molas, sabendo que as molas sofreram deformação de 2 centímetros. Então, observa só. A questão é uma questão de força elástica, mesma coisa da questão anterior, tá? Então, observa aqui que eu tenho a massa de 80 quilos. Lembra que peso é a mesma coisa que massa vezes gravidade. Então, nesse caso aí, eu teria que fazer o quê? Pegar 80, que é a massa, e multiplicar pela gravidade, que é 10. Logo, o peso seria 800 newtons, não é? Gente, nesse caso aí, o peso, que é a força que está aplicando para baixo, sobre essa mola, essas 4 molas, seria a força elástica. Esse peso é a força elástica, tá? Então, eu já tenho a força elástica, que é 800. Mas deixa eu botar aqui, ó. Peso é igual a massa vezes gravidade, que é 80 vezes 10, e vai dar 800 newton. Aí, nesse caso aqui, eu vou ter que dividir para 4. Por que eu vou ter que dividir para 4? Porque está aplicando essa força de 800 newton sobre 4 molas. E eu quero saber só de uma mola, tá? Aí eu vou determinar a constante elástica de uma mola. Então, dividindo para 4, que eu tenho 4 molas, vai ficar 200, ou seja, a força é 200 newton. Aplicando na fórmula, né, que é força é igual a constante elástica vezes a deformação, nisso, eu consigo achar a resposta. Então, vamos lá. Sim, outra coisa que eu não fiz aqui, observa que esse 2 centímetros aqui, que é a deformação, x é 2 centímetros, eu tenho que deixar isso aqui em metro, né? Em metro. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir para 100, porque para me transformar de centímetro para metro, eu divido para 100. Então, se eu dividir para 100 isso aí, vai dar 0,2. Para 100. 0,02. Desculpa, 0,02, certo? Então, fica 0,02 metros. Então, tá aqui, ó. No lugar de x, que é a deformação, 0,02. No lugar de F, que é a força, é 200 newtons, tá? Pega esse 200, passa dividindo, né? Depois que organizar, pega o K vezes 0,02, bota no primeiro membro, depois pega o 0,02, passa dividindo, desculpa. Aí vai ficar 200 dividido para 0,02. E quando eu dividir isso aí, vai dar 10. Então, vai ficar 10 quilograma força por metro, tá? Ou quilo newton por metro. Então, tá aqui a resposta. Dá 10. Certo? 12º. Um motociclista pilota sua moto em uma pista circular de 20 metros de diâmetro. Calcula a força centrípeta aproximada, sabendo que a massa do piloto mais a massa da moto vale 150 kg e que a velocidade da moto é de 60 km por hora. Então, temos aqui uma questão de força centrípeta. Então, vamos lá.
Pegando as informações, olha que é uma pista circular e tem 20 metros de diâmetro. Gente, diâmetro é 20 metros. Lembre que para mim utilizar a formulazinha, lembre que lá na fórmula de força centrípeta, nós trabalhamos com raio. O raio da círculo, né? O raio do círculo. E se está dizendo que o diâmetro é 20, lembra que o raio é a metade do diâmetro. Então é 10 metros. Então já tem um raio, certo? Aí está dizendo o seguinte, ó, a massa do piloto mais a moto é de 150 quilos. Então a gente vai precisar utilizar a massa também, tá? 150 quilos. E a velocidade da moto é 60. Lembra que a força centrípeta é a mesma coisa que a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Lembra aí? Tenta lembrar. Então a formulazinha é essa daqui, ó. Força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então todas as informações que eu preciso tem ali no texto, certo? Eu já tenho no texto. O raio é 10, a velocidade é 60 km por hora e a massa é 150 kg. Estou substituindo, vai ficar assim, ó. Aqui é só uma informação que eu coloquei, tá? Se o diâmetro é 20, equivale a 20 metros, implica que o raio é 10 metros, pois o diâmetro é 2 vezes o raio. E outra coisa, observa que a velocidade ela está em quilômetros por hora. Só que minha força centrípeta trabalha geralmente com aceleração em metro por segundo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é transformar esses 60 km por hora para metro por segundo. Aí foi o que eu fiz aqui, tá, gente? Ó, 60 km por hora é a mesma coisa que 16,6 metros por segundo. Porque lembra, para me transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido para 3,6. Se eu vou fazer o contrário, eu multiplico por 3,6. Então, tá aqui. Quando eu dividir 60 para 3,6, eu vou achar 16,6. Aí, agora sim, substituo na fórmula. Olha aqui, a massa é 150 quilos, vezes a velocidade, que é 16,6, ao quadrado, dividido pelo raio, que é 10. Aí, gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é pegar isso aqui e elevar ao quadrado, tá? Quanto é 16,67 ao quadrado? Aí, quando eu fizer isso ao quadrado, vai dar 277,8. 277,8. Só que observa que aqui está dividido por 10. Quando eu pegar 277,8 e dividir para 10, vai dar 27,78. Então, aqui, essa resposta que está aqui, ó, já é o cálculo disso tudo, tá? Pegou isso ao quadrado e depois dividiu para 10. Aí, para finalizar aqui, faz 150 vezes 27,78. Quando multiplicar aí, vai dar 4.000. Poxa, está 4,167. Deixa eu calcular aqui na calculadora rapidinho, tá? Para não perder muito tempo. 16,67 ao quadrado vai dar 277,8, que é o que está ali. Aí dividir para 10 vai dar 27,7, que é o que está ali. Aí eu vou pegar esse valor e multiplicar por 150. Vai dar... Tá errado isso aqui, tá? Vai dar 4.167. Porque ali tem uma vírgula, por isso que eu estava achando estranho. Porque 4,167, mas não. Tá errado isso aqui, tá? Aqui é força é igual a 4.167,3 newtons. Tá aí a resposta. Força é 4.163 newtons, tá? Estava errado ali. Última questão. Um carro de Fórmula 1 com massa de 800 kg entra numa curva de raio 50 metros, com velocidade constante de 144 km por hora. Supondo não haver escorregamento lateral do carro e desprezando o atrito, calcule a força centrípeta. Então, essa questão é a mesma coisa da questão anterior, do 12, né? Da questão 12. Olha aqui, o raio já está dando quanto é que vale. O raio vale 50 metros. Olha aqui a massa, já está dando também que é, deixa eu sair, 800 quilos. E aceleração
quer dizer, aceleração não, desculpa, a velocidade é 144 quilômetros por hora. Aí já dá para perceber, né, gente? Como a gente fez na questão anterior, aqui está em quilômetros por hora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar em metros por segundo. Eu vou ter que pegar esse 144 e dividir para 3,6. Então, vamos lá. Dividindo aí 144 para 3,6, eu vou achar 40. Ó, 40 metros por segundo. Substituindo na fórmula, eu vou ter que a massa é 800 quilos vezes velocidade, que vai ser 40 metros por segundo ao quadrado, sobre o raio, né, que é 50. Pronto, substituindo eu vou ter 800 vezes 40 ao quadrado, dividido para 50. Aí aqui eu vou ter que fazer 40 ao quadrado, que vai dar 1.600. Então vai ficar 800 vezes 1.600 dividido para 50. Aí depois multiplica aqui 800 vezes 1.600, que vai dar 1.280.000, tá? E depois divide para 50. Quando eu pegar isso aqui e dividir para 50, eu vou achar 25.600. Olha só, 25.600 newton, que vai ser a letra B, a resposta. Certo? Então é isso, gente. Esse foi o exercício dessa semana. Qualquer dúvida, me procurem. E até a próxima aula.